Olá! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade, então, ao conteúdo sobre desbiose, intestino, leaky gut, e hoje nós vamos, então, falar um pouquinho sobre digestão. Nos conteúdos anteriores, então, nós falamos a respeito da importância de sabermos o que é microbiota, o que é desbiose, o que é leaky gut, né, que é alteração da permeabilidade intestinal, né, o intestino hiperpermeável, quais são os sintomas digestivos da desbiose e quais são as consequências sistêmicas do leaky gut. Hoje nós vamos conversar então um pouquinho sobre a importância de nós conhecermos sintomas de processos digestivos que não estão indo bem e os sinais de alerta. Então, eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa, então e vamos ao conteúdo de hoje. Então, quando nós ingerimos o alimento precisa então ser metabolizado. E para que ele se torne energia, ele precisa passar por diversas reações enzimáticas. Enzimas são proteínas, a grande maioria delas são proteínas, que vão catalisar, ou seja, vão aumentar em diversas vezes a capacidade de quebra daquele alimento para que ele seja, então, absorvido no intestino delgado. Porém, existem diversos fatores que influenciam na capacidade digestiva. Então, a idade a partir de 40, 45, 50 anos, isso já interfere na nossa capacidade digestiva, porque com o envelhecimento, né, do estômago, do pâncreas, do intestino delgado, então o envelhecimento dos órgãos interferem nas enzimas, na capacidade enzimática, as velocidades intestinais, onde ficam as enzimas, né, no intestino delgado, elas não são tão mais, não tem mais aquela velocidade tão importante, necessária para que tenhamos uma quantidade suficiente e funcional de enzimas, por conta do envelhecimento, por conta do estresse, por conta de uso de medicação, por conta de uso de antibióticos, às vezes em demasia e falta de tratamento, né, desses fatores. Então, tudo isso influencia a capacidade digestiva ao longo da idade e agudamente também. Um outro fator muito importante é o uso de medicamentos. E o que eu queria, então, frisar aqui, que é muito comum, o uso dos prazóis da vida, né? Os inibidores de bomba, de prótons, que são os antiácidos. É extremamente fundamental a acidez gástrica para que o pepsinogênio seja transformado em pepsina e que as proteínas, então, tenham seu processo digestivo. Além disso, a acidez ela é extremamente importante, a acidez gástrica é extremamente importante para a absorção de vitamina B12, pois a vitamina B12 ela influencia em reações de metilação, de produção de neurotransmissores, porque um dos doadores de grupo metil para a reação de metilação é a vitamina B12, a metilcobalamina, a forma ativa. Também para a detoxificação de hormônios esteroides, enfim, para diversas reações que são muito importantes e que nós vamos abordar esse tema em um outro conteúdo, porque é um conteúdo extenso. Então, o uso de medicações influenciam no processo metabólico, no processo digestivo, e alguns fatores podem ser corrigidos, e um deles é o uso de enzimas. Um outro fator muito importante é a gastrite crônica. A gastrite crônica, seja por um H. pylori ou a gastrite atrófica, são fatores que também influenciam no processo digestivo. Alterações no pâncreas, a pancreatite. Antigamente, a pancreatite nós conhecíamos somente em pessoas alcoólicas, pessoas que bebiam e tinham comprometimento do pâncreas. Hoje, com a obesidade aumentando
absurdamente em número, nós conhecemos então a esteatose pancreática, né? O acúmulo de gordura no pâncreas. O comprometimento do pâncreas também compromete o sistema digestivo e a digestão. Alterações da mastigação, então as pessoas de mais idade que já têm problemas com a dentição, têm menor capacidade mastigatória, ou os idosos sarcopênicos, ou seja, que têm perda de força muscular por falta de musculatura, também tem comprometimento então da mastigação, e a mastigação ela é fundamental para um processo digestivo otimizado. Por quê? Porque para que as enzimas funcionem, depende de uma superfície de absorção, de contato. Quanto menor for a superfície de contato por falta de mastigação daquele alimento, menor vai ser então a ação da enzima e maior vai ser então a quantidade de substrato para aquela microbiota fermentar. Então a formação de gases vai ser maior e a predisposição então à desbiose, e a permeabilidade intestinal, a translocação bacteriana também. Uso de medicações que alteram a sua cognição e que podem comprometer a mastigação, também alteram o processo digestivo. E talvez o principal deles seja o estresse crônico, com cortisol cronicamente elevado, que interfere então nas tight junctions e alteram a permeabilidade intestinal, além do fato de você não estar prestando atenção no que você está comendo, você não mastiga, então você ingere aquela refeição em alguns minutos e o seu trato digestório que lute para dar conta de tudo que você deveria ter feito e não fez. Então, estes são fatores extremamente importantes e que influenciam na digestão. E que as enzimas, então, podem ajudar e muito. E quais seriam, então, os sintomas sugestivos de que você está precisando de usar uma ou diversas enzimas para auxiliar, então, o seu processo digestório? Então, sinais de plenitude, quando você fica assim muito empachado, parece que você comeu um boi, depois de 2 a 4 horas de uma refeição, você continua com aquela sensação. Então, isso é um sinal e um sintoma de que você pode estar com deficiência enzimática. Outros, então, a distensão abdominal, o excesso de gases, como eu já havia falado no conteúdo anterior, a eructação, dores abdominais e cólicas. Quando você ingere uma fibra, você pode ter constipação. Isso também é um sinal de que você precise usar uma enzima específica. Além disso, a alternância entre constipação e diarreia também é um sinal de que você está com dificuldade na sua digestão. E mais um muito importante é quando você reconhece um alimento nas suas fezes ou quando você tem excesso de muco. Também é um sinal de que alguma coisa não está indo bem na sua digestão. Então, esse era o conteúdo que eu queria te passar hoje. Se você tem algum desses sintomas, primeiro, eles não são normais, né? Não é porque a gente está envelhecendo, a gente tem que normalizar o que não é normal ou se acostumar porque a gente está ficando velho. Não é assim. Tem tratamento, tem como melhorar, mas você precisa de um profissional de saúde que te avalie e que veja a sua individualidade e as suas questões de saúde, questões digestivas, se você usa medicamento ou não, como está seu sono, como está seu estilo de vida, enfim, a sua saúde global, funcional e integral. Então, se esse conteúdo falou com você, deixe seu comentário, se inscreva neste canal, deixe seu like e ative o sininho para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos continuar falando sobre intestino.